todo dia você e eu vamos ser convidados a tomar uma atitude maligna. Por quê? Porque o diabo todo dia vai bater na minha porta e na porta do seu coração para a gente devolver na mesma medida que nos fizeram. Qual que normalmente é sempre o ponto? Fizeram isso para você? Se vinga. A pessoa te fez o mal? Uma vez até um amigo meu brincou, muitos anos atrás. Ele falou assim, porque alguém estava falando um negócio e meio nessa linha. De tipo, porque a pessoa vai ver, tá? Ele falou, não, irmão, você está certo. Ele era bem piadista quando convinha. E ele falou, não, porque você está certo, a Bíblia fala. Jesus ensinou isso para a gente. Quando o seu irmão bater na tua face, você dá um murro no queixo dele. E aí a pessoa falou na hora lá, ela ficou meio sem graça. Ele falou assim, você está certo, irmão, errada está a Bíblia, mas você está cheio de razão. Você está certinho. Nesse ponto Deus deve ter errado na hora que ele escreveu, mas você está certo. Ou seja, nós vamos ter que vencer todo santo dia esse negócio que vai bater na nossa porta chamado faça o mal. Dê ouvidos ao seu próprio coração. Se vinga. Porque quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai se arrepender. Eita música do inferno. Desculpa se você gosta, se você já ouviu, mas ela não tem nada a ver com o evangelho. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai se arrepender. Meu irmão, você tem que se arrepender de pecado que você comete. Vai ver você brilhando. Meu irmão, isso não tem a ver com bondade, com o evangelho. Isso tem a ver com orgulho, com ego. O dono do orgulho, do ego, da satisfação pessoal, quem te ensina a viver e a experimentar e a semear tudo isso é o diabo, não é Deus. Às vezes a gente se alimenta e retroalimenta de coisas que estão alheios à bondade. E aí o que acontece quando você se alimenta de maldade? Que tipo de bondade que você acha possível praticar na vida de alguém? Muito complicado. Olha só, se a gente está falando então de princípios que precisam ser internalizados aí no teu coração e no meu, eu preciso encarar esses valores e dizer, Senhor, eles são do Senhor para a minha vida, e com base neles eu vou então começar a ter as atitudes de mudança para praticar a bondade. Eu vou falar de 4 renúncias que você e eu precisamos fazer para que a bondade de fato não seja só uma frase bonita, uma palavra, uma teoria, mas ela seja de fato uma vivência prática para o teu coração. Em primeiro lugar, a bondade na prática exige que você e eu renunciemos à nossa própria vontade. O que mais a gente escuta as pessoas dizendo nos dias de hoje é: eu quero seguir o meu coração. Eu quero ser feliz, não importa as... Não, aí que eu falo que tem frases que elas são tão chavões e ao mesmo tempo elas são tão estúpidas. Eu não sei o primeiro que inventou, mas elas são estúpidas. Eu quero ser feliz, não importa as consequências. Ué, mas e se a consequência for ruim? Ela não vai ser contrária à própria felicidade que eu busco? Então importa sim a consequência. A consequência que eu vou ler, as consequências dos meus atos, elas têm sim que ser bem ponderadas em busca dessa tal felicidade que as pessoas falam. Eu tenho que renunciar aqui à vontade, entendendo que a proposta da palavra de Deus, e nós vamos ver lá em Romanos capítulo 12, versículo 12, é que nós precisamos ter a consagração da nossa vida diante de Deus de uma mente renovada. Ou seja, a minha vontade não está mais em pauta nos planos da minha própria vida quando eu conheci Jesus. Você podia achar que a tua vontade importava para alguma coisa até o dia que você conheceu Jesus, porque agora você está diante de alguém diferente. Paulo diz: e não se conformem com esse século, mas transformem-se pela renovação da mente, para que experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos lá, por que a tua vontade precisa sair de cena e só a vontade de Deus precisa tomar conta do negócio? Primeiro, a Bíblia diz que ninguém é bom, Romanos capítulo 3. Tem alguém bom aqui?
Não. E quando o jovem rico chegou para Jesus, falou o quê? Bom mestre. Jesus falou: por que você me chama bom? O cara veio para bajular e Jesus já deu uma voadora no peito do menino. Mas não foi por mal. Mas era para dizer: ó, cara, você está com o conceito errado. Enquanto você está tentando me bajular, você tinha que se arrepender. Você tinha que estar disposto de fato a deixar todas as coisas por minha causa. Esse era o cerne do negócio. Então, quem é bom se não Deus? Bom mestre, o cara ficou desconcertado, porque não tem ninguém bom aqui. Sabe por que tua vontade ela não é boa? Porque ela está arraigada à natureza do pecado, assim como a minha. Paulo vai dizer no outro texto: porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do aguilhão dessa morte? Se parasse aí a gente ficava tão triste, mas ele diz: mas graças a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livrou. O Senhor Jesus nos traz uma vontade boa, perfeita. Quem aqui nunca pecou nenhuma vez na vida e só faz tudo certo, pensa tudo certo, conhece tudo, é onisciente, onipresente, onipotente? Eu sei que vocês não são assim, eu também não sou. Só Deus é. Agradável. Tiago, irmão do Senhor, escreve na sua carta: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, porque vocês pedem só para satisfazer os desejos das suas concupiscências. Por que é agradável só a vontade de Deus? Porque ele diz lá em Jeremias: eu sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de causar nenhum dano, para vos dar o fim que desejais. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha e a sua é ruim e imperfeita e carnal. Por isso que a nossa vontade, ela precisa ser tirada de cena. A bondade não floresce com uma mentalidade atualizada, contextualizada com os dias de hoje que a sociedade estabelece. Sociedade atual: autopromoção, imediatismo, pagar na mesma moeda. A questão não é o que nós queremos, mas o que Deus quer em nós e através de nós. E isso precisa ficar claro. Quando nós falamos de vontade de Deus, ela está totalmente na contramão do que a sociedade atual está pregando. Primeiro, a sociedade atual, ela vive atrás de curtidas, ela vive atrás de aceitação alheia, ela vive atrás de você pregar uma vida que você não vive, contanto que as pessoas aprovem o que você está fazendo. Essa loucura não tem absolutamente nada a ver com a vontade de Deus. E é por isso que a gente precisa deixar esse ponto claro. Porque cada um de nós é pressionado todo santo dia a demonstrar para as pessoas aquilo que elas querem ver. E aí você precisa sim tomar uma decisão. Ou você vai navegar como todo mundo navega, ou você decide começar a remar contra essa correnteza infernal que o diabo estabeleceu como conduta social. O padrão da sociedade não é o padrão de Deus. E por isso que Paulo vai dizer: vocês têm que transformar a mente de vocês. Vocês precisam prestar um culto racional. Se você entender com quem que vocês estão se relacionando. Não é uma fé infantil, não no sentido da pureza, mas naquele sentido de que tudo vale, tudo é bonito, tudo é legal. Não pode ser assim. Não é uma fé ignorante, é uma fé que busca nas escrituras o entendimento do porquê que eu estou fazendo isso. Eu estava na aula de batismo hoje falando para a Catarina sobre os dons espirituais. Quanto está sendo deturpado aí fora a manifestação dos dons espirituais por conta de um monte de charlatão que fica aí revelando o número de RG para as pessoas. Meu irmão, para que você quer saber que alguém vai falar o número do teu RG? Até a lei proíbe isso hoje, meu irmão. Você tem acesso a LGPD hoje, ela vai contra. Você sabia que se o cara for pego depois, e normalmente essa turma aí, estou falando normalmente, eu estou falando que é todo mundo. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas eu acho que a maioria dos casos, como se constata depois, foi dito lá, depois a pessoa teve acesso lá, porque alguém passou as informações, e aí a pessoa falava. Isso aí é crime hoje. Já era antes um pouco, mas hoje é mais, porque hoje tem uma lei específica, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Não, eu vou lá. Você acha que Deus está preocupado em revelar o número do teu RG, para você saber que Deus é Deus da sua vida? Não, Ele vai revelar que você é pecador, precisa se arrepender, precisa mudar de vida, e começar a pregar o evangelho dele. Esse é o tipo de coisa que normalmente Deus está querendo falar, e muito para o seu povo. Agora revelar para você coisas tão banais. E tem gente que corre atrás disso e paga muito dinheiro para isso. Mas não é para isso que os dons servem. E tem uma palavra de maldição para quem usa mal os dons espirituais. Foram os apóstolos que proferiam para Simão: pereça você e o seu dinheiro. Isso é uma palavra de maldição. E esse tipo de palavra pega, tá? E você sabe que eu não sou desse tipo de coisa. Quando está escrito na Bíblia de forma clara, você tem que entender por que está ali. O cara queria ser batizado com o Espírito Santo para lucrar, para ganhar dinheiro, para usar os dons, para ter lucro. E Pedro diz para ele: pereça você e o seu dinheiro, seja maldito você.
Porque nada mais é porque Pedro estava amaldiçoando, pereça. Ah, mas quando você tirou isso, pastor? Só de um pouquinho antes ali, que um cara chamado Ananias e uma outra que chamava Safira, quiseram dar um pedala em Pedro e também ficaram pelo caminho. Com Deus não se brinca, meus irmãos. Eu estava falando dos dons para a Catarina hoje, da importância dos dons espirituais na vida da igreja, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre a busca que o crente precisa ter. Meus irmãos, como é lindo você ouvir histórias. Ontem eu vi o testemunho de um pai, de uma pessoa que estava contando para nós, que o pai dele, lendo a Bíblia em casa, ele foi cheio do Espírito Santo e teve ali uma visitação e passou a desenvolver dons espirituais. Uma pessoa que nunca tinha acreditado que isso era possível, porque dizia que isso não existia. E ele viveu essa experiência. Ele está contando a história do pai dele. Ele falou, meu pai, lendo a Bíblia em casa, foi cheio do Espírito Santo. E eu explicando para a Catarina. Eu falei, teve gente que os apóstolos colocaram as mãos e o Espírito veio. Teve gente que mediante a pregação, está em Atos 8, Atos 10, você vai achar lá. Palavra de Deus sendo pregada por Pedro. De repente o Espírito Santo veio sobre todos da casa. E eles foram cheios do Espírito e começaram a profetizar, a falar em outras línguas. E ali a experiência estava dita. Atos 19, da mesma forma, quando Paulo está falando lá, a gente nem sabe quem é o Espírito Santo. Então agora vocês vão saber quem é. E aí Paulo vai lá e apresenta o Espírito Santo para eles. Aula de batismo é legal, gente. Tá vendo? Né, Catarina? Às vezes é, né? E aí você acaba aprendendo exatamente o que a Bíblia fala sobre essas questões. E aí o que tem a ver dom espiritual com vontade? A vontade hoje do ser humano, meu irmão, é estar seguindo o que todo mundo fala. E o que tem muita gente falando hoje aí em nome de Deus, supostamente pelo Espírito Santo, é um monte de mentira e de abobrinha. Você quer saber que o profeta está falando coisa de verdade? Profeta, eu vou até usar a aspa aqui agora, porque não tem mais profeta hoje. Só tem pessoas com dom de profetizar. O último profeta foi João Batista. Isso está escrito, foi Jesus que falou. Então não estou inventando nada aqui. Prefiro me ater ao texto que é mais fácil. Não tem mais apóstolo, não tem mais profeta. De ofício não tem. Você vai encontrar Jesus dizendo que João Batista foi o último profeta. E que o menor do reino de Deus é maior que João. Isso foi Jesus que disse. Para ver como que Jesus valoriza a sua igreja. Mas existem pessoas assim com o dom de profetizar. Elas recebem de Deus essa dádiva. E esses dons não cessaram. Eles são reais, eles são atuais. E o dom de profecia, Paulo diz que é para a edificação da igreja. Para o corpo ser fortalecido, porque a mensagem de Deus vem. Aí o que o diabo mais está fazendo? E é aqui que eu quero chegar sobre vontade. O diabo ele não está mais possuindo tantas pessoas nos cultos. Ele só está conseguindo enganar todo mundo pelo lugar, pelo meio de comunicação mais eficiente que existe hoje na face da terra, as redes sociais. E aí o pessoal vê um monte de aberração que acontece por aí e desacredita e fala, está vendo, isso é mentira. O diabo não quer muita coisa, ele só quer que as pessoas acreditem que a vida de Deus, o poder de Deus não é verdadeiro, é palhaçada. Se ele fizer a pessoa acreditar nisso, pronto, está ótimo. Porque ele não precisa possuir mais ninguém. Ele só faz a pessoa se tornar incrédula dentro da própria igreja. Só isso. E aí com isso, quando o Espírito já não tem mais a liberdade dentro do meu ser, do meu coração, como diz João 16:8, de me convencer do pecado, da justiça e do juízo, o que sobra? Eu achar que o meu coração está sendo guiado pela voz certa e eu começo a seguir tudo aquilo que as pessoas estão dizendo que é certo e que me levando para o inferno. Como é que você combate a sua vontade? A renovação da mente ela é um processo que passa pela palavra, oração e uma decisão de mudança profunda no seu coração diante de Deus. Só assim que você pode vencer a sua própria vontade. Se você ainda quer mais uma prova bíblica de que a tua vontade diante de Deus é ruim, não vale. Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vós, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Está escrito. Fique com a Bíblia, meu irmão, é melhor, é mais garantido. Você fica com o texto bíblico que está escrito, é mais seguro. Segundo, para praticar a bondade, primeiro, você tem que renunciar à sua vontade. Segundo, você precisa renunciar ao comodismo. Vou falando bonitinho, igual o pessoal está acostumado hoje a ouvir, mas pedindo, saia da sua zona de conforto. E eu prefiro dizer, sai do comodismo. Ou precisa ser uma injeção de ânimo um pouquinho maior. TVNC. Toma vergonha na cara. Eu tive que pensar agora, porque eu não tinha pensado nisso antes, para não falar errado. Melhor dizendo, tome vergonha na cara, porque Deus te chamou para uma hora maravilhosa e muitas vezes você está aí, deixando a vida passar e não está aproveitando a oportunidade de praticar aquilo que Deus quer que você pratique. Aonde fala na Bíblia que é para eu fazer coisa boa? Quem acertar vai ganhar hoje um bombom de morango. Vai ter que acertar, ou você tem revelação aí, ou você está ligado na Bíblia. Vai ganhar. E vou escolher quem vai dar de presente para você, obviamente. Vocês sabem que aqui mais feliz é o que dá do que o que recebe. Aonde fala na Bíblia que eu tenho que fazer coisa boa e tal, e que Deus é que está interessado nesse negócio? Ei, tem que citar o texto. Vamos lá, senão eu vou citar para mim mesmo. Aonde fala? E aí? Tá, vou dar uma dica. Está perto onde fala de salvação, tal. Vai ter que me citar o endereço ali. A carta está certa, capítulo não.
Quem ouviu o Edilson falando ali, que ele falou Efésios, já deu o primeiro caminho. Não, está em Efésios, esse texto que eu quero que vocês citem. Esse não, amigo. O que diz Efésios 2:10? Vocês demoraram muito. Vamos do 8 para o 9, vai. É alguém que ainda não encontrou Jesus, precisa encontrar. Porque vocês são salvos por meio da graça, mediante a... Gente, fala mais alto, vocês estão morrendo? Mediante a... Isso não vem de vocês, é dom de... Não por obras, para que ninguém se glorie delas. Aí chega no 10. Chega no versículo do bombom. Vocês não ganharam. Não é por obras que eu sou salvo, mas o que diz o 10 aí? Quem está com a Bíblia aberta? Lê forte. Lê aí, Ricardo, para a gente. É isso aí. Então, como eu ganhei, Ricardo, você leu o texto, você vai me dar de presente então, tá vendo? Obrigado. Olha como Deus faz. Eu era só um membro, agora eu sou um pregador e ganhei um bombom. As boas obras, elas devem ser praticadas porque Deus quer que você as pratique. Você não tem desculpa para não fazer coisa boa. Você já conheceu o Salvador? Ele já começou um processo de regeneração espiritual na tua vida. Ele te disse, como está escrito lá em 2 Coríntios 5:17, que aquele que está em Cristo é nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Ele já te deu uma nova vida, Ele te deu uma nova oportunidade. Agora você tem que praticar o bem. Você tem que fazer porque Deus quer que você faça. Ou seja, quando a gente fala de renunciar ao comodismo, significa dizer que você precisa ter zelo no serviço que Deus confiou nas suas mãos. Precisa haver zelo. Romanos capítulo 12, versículo 11 vai dizer: no zelo não sejam remissos, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não seja aquele que lida de qualquer jeito com as coisas. Não faça... Aí tem um outro texto mais pesado, a turma usa para dar bronca. Aí daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E aí já vem no embalo. E Deus vai passar a vassoura. Esse de passar a vassoura, aí a turma começa a ficar com medo. Meu irmão, calma, eu quero voltar aqui. Romanos 12 já me ajuda. Ele diga: tenha zelo, faça as coisas da melhor forma possível. Não faça de qualquer jeito. As coisas que Deus confiou nas tuas mãos e nas minhas precisam ser feitas com diligência, com zelo. O fervor no espírito segue aqui, porque eu renuncio à minha vontade, aceitei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso me faz sair dessa zona de comodidade, dessa zona de conforto, para que eu comece de fato a servir ao Senhor com tudo aquilo que Ele quer que eu faça. Vou contar para vocês uma coisa. Isso aqui foi minha experiência quando eu cheguei na igreja. Faz um tempinho já, isso foi em fevereiro de 2000. Faz 25 anos e meio mais ou menos isso. Eu aceitei a Jesus dia 13 de fevereiro de 2000 e em abril eu me batei. E lá na igreja tinha aquele negócio, antes de eu batizar, foi rápido assim a minha conversão, o meu tempo, a experiência com Deus mesmo que eu comecei a ter. Já contei isso aí para uma parte da igreja. E um ponto interessante é que logo eu já queria me envolver na igreja, queria fazer alguma coisa. Porque eu não queria ficar só sentado ali escutando a pregação, eu queria ajudar. E aí qual foi o meu primeiro ofício? Ajudante de operador de mesa. Por quê? Porque eu era enrolador de cabo, guardador de instrumento. Eu tinha 18 anos, tá? E hoje eu vejo a meninada aí, tudo cansado, estou cansado. Aí mexendo lá no celular, fica lá, não conversa, não faz nada. Meu irmão, vai enrolar cabo, vai ajudar a guardar instrumento, vai se ocupar. Aí o pastor falou: eu quero alguém que toque percussão. Eu sabia mais ou menos o que era. E quando eu era da macumba, tinha lá. Só que eu não podia tocar pela menor de idade. E eu sempre achava bonito isso. Aí o pastor falou: o pastor está falando, eu vou aprender. Eu fui lá fazer aula de música. Pensa num músico excepcional, que nasceu com o dom. Eu tenho duas coisas que, se eu fosse descoberto mais cedo, eu estava milionário: músico e jogador de futebol. Neymar, Pelé, isso aí esquece. Pensa num cara talentoso. Só que existe o cara que nasceu com o dom e tem o cara que vai estudar. O cara que vai estudar, ele quer um galho. Só que eu queria muito ajudar, eu queria tocar, eu queria fazer parte. E eu fui estudar. E meus irmãos, se eu me ouvisse tocando hoje, eu talvez pediria para não tocar mais. Eu era muito ruim. Depois eu fui melhorando, obviamente, você vai se desenvolvendo. Mas sabe qual que é o negócio?
você tem que querer fazer alguma coisa diferente, você tem que se desenvolver para isso. Se você ficar só sentado lá, é porque ninguém me chama. Sabe onde é que falta música aqui na igreja? Sempre a mesma banda que toca. Você não percebe que às vezes falta gente para ajudar com os professores lá, com as crianças, ou para ficar na recepção, ou para fazer qualquer outra coisa aqui na igreja que a gente precisa de muita ajuda na mídia, na comunicação. E às vezes você sabe fazer um monte de coisa, você está sentado, você não ajuda um domingo no mês. Você sabe o que é isso? Você está acomodado. E sabe por que às vezes você falta mais? Eu estou falando você agora, porque você está aqui. Isso aí talvez você... Eu tenho 3 classes de membro aqui na igreja. Aqui você está vendo meu dedo, é 2,5, mas é 3, tá? O que acontece? A primeira classe é aquele que está sempre. A segunda é o crente quinzenal. O cara, ele dá uma fatiada. Eu fui esse domingo, então no outro dá para dar uma faltada. E eu tenho o crente estatutário. Não, são 4 classes. Tem o crente ceia. Na ceia, por tudo que é mais sagrado, ele está aqui para comer o pão e beber o cálice. Porque, se Jesus volta e não veio. Mas ele veio só naquele dia, ele só vem no mês que vem. E eu tenho o membro estatutário, que é o membro de 180 dias. Que a cada 6 meses ele aparece uma vez para ele falar, estou aqui, não me desliga. Gente, eu estou brincando com vocês, provocando vocês, mas não é por mal para fazer mal, é o contrário. É porque a gente tem que ter uma vida de igreja muito mais intensa. Temos que estar uns com os outros e focados numa missão de ganhar mais gente. Quando a gente não está, por isso que eu falo, quando você quer ver uma igreja que está perigosa, é quando ela não evangeliza, mas às vezes ela trabalha muito. Isso está lá em Apocalipse. Eu conheço as tuas obras, vocês fazem muitas coisas. Só que, está estranho. Vocês estão fazendo uns negócios, não estão fazendo outro. Às vezes tem igrejas que elas são super ativas, e está todo mundo lá. E às vezes você vai falar, está vendo, pastor, é por isso que eu não faço, é para não ser assim. Não, claro, a gente tem que ser ativo dentro da casa de Deus, servir, ajudar, mas tem que continuar, porque na verdade nada mais é do que uma continuidade do que a gente tem que estar vivendo lá fora. Porque no dia a dia, quando você está no trabalho, na faculdade, com os teus vizinhos, com a família, é onde você está testemunhando a tua fé, você está compartilhando o que você acredita. Aqui você está servindo, você está junto, você está se fortalecendo. Quando às vezes você não está fazendo isso, você vai se sentindo desconectado. Você fala, nossa, não me sinto parte. E hoje em dia, como a sociedade está pregando muito essa questão do pertencimento, isso aí inundou as igrejas, assim, não, a gente tem que criar métodos para que a pessoa tenha senso de pertencimento. Meu irmão, isso aí você trabalha em empresa, para vender produto. A gente está falando de evangelho, de vida arrependida, aos pés da cruz de uma pessoa transformada. Se eu começar a ficar pensando em metodologia toda hora, para fazer as pessoas se sentirem bem, isso não é mais uma igreja, isso é qualquer outra coisa. E não é essa a proposta de Deus para mim nem para você, é para a gente estar feliz, transbordando em Jesus, de uma maneira onde tudo que a gente está fazendo está refletindo em Jesus. Seja no teu serviço ao Senhor, seja no teu testemunhar do Evangelho, seja nas tuas intercessões, seja quando você está ajudando, fazendo bem para uma pessoa que nem da igreja é. Porque a gente pensa assim, não, só tem que ajudar quem é da igreja. Você começa pelos irmãos da fé, você ajuda sim, claro, mas você tem que ajudar quem está lá fora. Até porque, muitas vezes aquela pessoa está pedindo um sinal da existência de Deus, e aí de repente você foi o sinal de Deus para que aquela pessoa mudasse, e ela sabe agora que Deus existe, e ela fala, legal que você me ajudou agora, por que você é tão diferente? É quando você já embala, então, essa paz que eu tenho em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu tenho um Salvador. E aí você já prega para a pessoa, se você quiser, se for igual o Murilo, já prega até cantando. Se eu pregar cantando, é capaz que a pessoa vai falar assim, vamos parar. Acho que não vai dar certo, mas você pega o Murilo de repente, ele vai pegar, vai lá, Priscila, vai cantar pregando, vai ter problema. Porque você vai estar cantando uma mensagem, expressando uma mensagem, você vai estar dividindo uma mensagem viva para uma pessoa que está morta. E aquele fogo do Espírito vai começar a incendiar aquele coração mortinho ali e vai começar a trazer experiência com Deus, paz, que só Jesus pode dar para aquela pessoa perdida. É isso que a gente precisa fazer. Só para isso você precisa sair do comodismo. Renuncie. Paulo diz, seja zeloso. O zelo aqui não é, e eu volto a repetir, não é ativismo cego, porque também está tão errado quanto. Não, o irmão agora está fervoroso, ele está vindo na igreja todo dia. Eu vou falar, meu irmão, você está errado. Como você vem na igreja todo dia? E a sua família? E os seus vizinhos? Pastor, então você está falando que não é para vir na igreja todo dia? Todo dia não. Todo dia não. A gente vai fazer culto todo dia aqui. Você tem que ser igreja todo dia. Tem uma diferença, na minha opinião, muito importante. Você deve estar algumas vezes da semana nos cultos e nas programações? Sim, deve. Mas não todo dia. Seria até um absurdo esperar isso. Agora eu pergunto para você, lembra da pergunta do pastor Adriano? Como que Jesus está? Se ele está feliz comigo e com você? Aí eu quero juntar, não vou falar só de culto, mas eu vou falar de experiência com Deus, do que você está tentando expressar do amor de Deus para as pessoas. Eu não vou ficar fazendo conta para você agora aqui, mas eu quero que você leve essa reflexão para a sua casa. Quantos por cento da sua vida, na semana, tem a ver com o reino de Deus? Reino, eu não estou falando só culto, porque culto é uma parte da vivência da igreja, do corpo, está tudo certo. Mas não é só isso aqui. Tem a ver com o que você está pregando lá fora para alguém, que você está orando, lendo a Bíblia, por isso você tem que refletir com calma. Quantos por cento da tua semana refletem o reino de Deus? Uma doação que você está às vezes ajudando alguém, tá? Então perceba, tem várias coisas aí para você pensar e refletir. Você não precisa me dizer, nem dizer para ninguém, mas o que eu quero que você faça. Pense se você não está mais acomodado do que você mesmo ou eu mesmo pensamos que nós estamos. Terceiro, renuncie à sua razão. Tenha a paz como uma prioridade.
para todas as coisas. Tem gente que prefere estar certo e viver em guerra. Às vezes é melhor ter paz. E para isso você não precisa se fazer errado. Você só precisa muitas vezes querer parar de provar para todo mundo que você estava certo. Quantas pessoas perdem relacionamentos, perdem tudo, porque elas querem estar certas? Romanos 12, 18. Se possível, o que depender de quem? Esse texto é o texto do espelho. Tem texto da Bíblia que você tem que pegar um espelho, uma leitura olhando para o espelho. Porque senão, o cara mais egocêntrico assim, o cara meio narciso assim, da vida, o que ele vai fazer? Se possível, o que depende de vocês, e o cara nem fala de mesmo. Ele aponta para o outro. Mas aqui que a Bíblia está falando, nossa, por isso que vós aqui às vezes até melhor do que vocês, por uma compreensão na outra tradução. O que depender de vós, tem de paz com todos. Eu preciso viver em paz com as pessoas, mesmo que as pessoas anseiem pela guerra. Existem horas que estar certo se torna um ídolo na tua vida, na minha. Em vez de construir uma ponte, destrói a que já estava me quebrando. Porque a gente quer ter razão, a gente quer estar certo. E meus irmãos, eu vou dizer para vocês, às vezes ter razão é uma maldição. Porque às vezes você está certo mesmo. E a tua razão constata uma destruição de uma coisa que você de fato viu. A pessoa fala, não, mas eu não devia ter falado nada. Não, é claro que a gente deve falar. Mas como que a gente fala muitas vezes? Às vezes a gente quer impor a nossa razão destruindo as razões do outro. Esse é um negócio de argumentar. Eu gosto disso aí. Acho que por isso que além de pastor, Deus me fez advogado. Então, são duas áreas onde a argumentação ela é extremamente necessária. Eu não serviria para outras atuações, mas nunca na vida. Por quê? Porque não, eu preciso falar e argumentar. E tem dia que alguém fala assim, nossa, mas você não vai parar de insistir? E aí eu paro e falo, nossa, acho que porque eu vou tentando, mas isso aqui, mas e se for desse jeito? Mas e se a gente tentar fazer? Não! E aí, a gente muitas vezes tem que entender que esse não, ele faz parte também da boa convivência. Respeito de limite. Nós precisamos nos desarmar. Porque quem está certo, normalmente quer que o outro reconheça a sua razão. Então, ele quer que você... Então eu vou dar um exemplo aqui, vai eu e o Alisson, mais fácil. Às vezes eu falo de um jeito que nem eu entendo, então depois para não ficar confuso. Eu estou certo, mas eu quero que o Alisson fale, não, olha, você está certo. Daí eu vou falar, nossa, está vendo? Bendito seja eu, louvado seja o meu nome. É isso que a gente fica virando. A gente acaba se colocando quase que no lugar de Deus para querer receber adoração, para querer receber reconhecimento. Onde a postura correta não é essa. A postura correta é, olha, meu irmão, eu temo que você vá por esse caminho aqui. E se lá na frente acontecer mesmo, ó, meu irmão, estou aqui para te ajudar. Porque normalmente o que eu estou condicionado a fazer, não é vocês. Mas o que eu faço quando eu estou certo? Qual que é a frase que eu uso? Eu te falei. Eu te falei, é a segunda frase que o diabo mais especializou a gente em falar. Eu sabia, é a terceira. Porque fala para mim, na hora a gente quer falar, porque parece que a gente se sente bem, né? Mas me responde com sinceridade, alguma vez na vida que você usou essa frase, trouxe solução pacífica para o teu conflito? Não, porque ela só piora. Porque a pessoa por quem você fala, ela já está lidando com o erro, e você está amassando mais ainda, e está deixando ela com mais raiva ainda de você. E eu sei porque quantas vezes eu não faço isso? Eu sabia, eu tinha certeza. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. É a quarta frase que o diabo nos ensina, na escolinha do tentador. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Você fala, nossa, pastor, desse jeito, então parece que é melhor deixar o mundo inteiro dar errado. Não, é melhor muitas vezes a gente deixar Deus dirigir as coisas como elas devem ser, e a gente pedir temperança para Deus, para a gente saber responder na hora que a gente estiver certo mesmo. Que aí, em vez da gente dar mais uma chapetada, quem sabe a gente poder dar uma palavra de ânimo e ajudar essa pessoa. Quarto, e por fim, para a bondade ser praticada na nossa vida, de fato, nós precisamos renunciar à nossa própria justiça. E aqui talvez é o ponto mais conflituoso para mim. Porque eu gosto de ver as coisas tudo ali, e quando não está, parece que tudo desmorona. E aí que é o grande desafio. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 19, vai nos dizer assim, meus amados, não se vinguem, tem lugar a ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aqui eu quero passar para vocês uma coisa, porque senão alguém vai dizer, está vendo? Ó, é uma confirmação, já é o segundo texto da Bíblia que eu leio que fala que é para eu ficar irado. E tem dois textos mesmo mais claros. O primeiro está lá em Efésios, mas o Efésios vai dizer assim, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Primeiro ele está dizendo, a ira é uma realidade, irai-vos e não pequeis, né? Ele fala, então de fato, ele fala isso. E aqui ele vai dizer, tem lugar a ira. Aí o cara vai falar, está vendo? É aqui a confirmação de Deus, que é para eu arrebentar mesmo. Não é isso que o texto está falando. Aqui é quase que um processo terapêutico de Deus para mim e para você. Já ouviu alguém ensinar quando está com muita raiva, ou está muito estressado? Você vai num lugar lá que está meio isolado lá e começa a gritar um grito, começa a gritar. Já viu alguém fazendo isso num filme? Do nada a pessoa vai lá e grita assim, e depois a pessoa sai assim, parece que não aconteceu nada. Guardar as devidas proporções, é mais ou menos isso aqui que Deus está falando para a gente fazer. Você vai ficar com raiva. Só que aí a questão é a seguinte, o que você vai fazer com a tua raiva, com a tua ira? Você vai transformar ela numa atitude e daí vai praticar o mal? Ou você vai fazer o que a Bíblia está dizendo que você tem que fazer com ela? Você vai ficar irritado. Mas aí você vai falar, Senhor, me ajuda, porque se depender de mim, eu vou esganar essa pessoa. E aí Deus vai dando paciência para você,
vai acalmando seu coração. E aqui, não é que é só por causa disso, mas quem sabe, seja uma orientação que faça você entender por que vale a pena você confiar na justiça de Deus e não na sua. Deus disse o quê? A mim pertence a vingança, eu retribuirei do Senhor. Aí alguém vai falar, tá vendo aqui o sabor de mel, quem me viu passar na prova, ó, agora é Deus que vai fazer. Não, não é isso. É que Deus, um dos seus atributos comunicáveis é a sua justiça. Deus não pode ser injusto. A questão é que, filho, fique em paz, deixa que eu resolvo para você. Ele vai ver. Não é isso aqui que o texto traz. É que Deus não pode ser injusto. E aquilo que o homem planta, ele olha. A justiça de Deus, ela está ligada à lei da semeadura. Ela não tem a ver com a minha expectativa de satisfação pessoal em ver a pessoa que me prejudicou ser trucidada por Deus ou por alguma pessoa, para eu me sentir. Quantas vezes a gente não deseja isso? A pessoa te prejudicou no trabalho. Você vai lá e fala assim, lá dentro, eu sei que vocês não fazem isso. É que eu falo, tirando eu, tem mais uns 2 mil aqui na igreja. O resto não tem esse problema. Eu falo assim, tomara que aquela pessoa seja mandada embora. Ou pior, tomara que essa pessoa fique doente e morra. É absurdo essas coisas, não é? Quem seria capaz de pensar uma coisa tão absurda dessa? Tirando eu e vocês. Quem nunca pensou alguma coisinha aqui? Eu já vi, tem pelo menos uns 10, já do meu time aqui. Uns 10, que já ficou meio vermelho, abaixou a cabeça, já riu. Uns 10, que quem sabe se engana bem já atrás. Mas eu falo que se a gente for pela autotutela, quiser fazer as vinganças pelas nossas próprias mãos, isso aí não tem nada a ver com justiça divina. Uma vez uma pessoa falou assim, não, porque a palavra diz, a vingança é do Senhor, e Ele há de me usar. Aí eu falei, não está escrito isso aí. Não, está na Bíblia lá. Esse há de me usar, a vingança é do Senhor, está aqui. O Ele há de me usar, não está, eu retribuir. Talvez, bom, que, como teve um cara que interpretava bem mal a Bíblia, problema com interpretação de texto, já aconteceu ao longo da história, algumas situações trágicas, quem sabe aqui, o cara descobriu que ele tem que se vingar porque ele lê. A mim pertence a vingança, eu retribuirei. Aí a pessoa vai falar, pastor, mas está escrito diz o Senhor. Não, ele só está me lembrando. Porque às vezes a pessoa está tão preocupada em querer fazer, que ela começa a enxergar texto onde não tem, não. Quem está dizendo isso é Deus. O departamento de vingança é divino, não é humano, porque ele vai atribuir a justiça dele, ele não vai pesar a mão, além do que aquela pessoa de fato merece, segundo a sua própria justiça, não a nossa. Se dependesse de nós, meus irmãos, está todo mundo morto, implodido, e tinha acabado tudo, porque a gente, graças a Deus, que Ele não é Deus baseado nas nossas emoções. E tem um detalhe, a justiça de Deus, diferente da nossa, ela nos libera de um ciclo de hostilidade. Quando você entrega a justiça para Deus, você quer saber que talvez Deus não vai fazer nada? E aí você vai ficar bravo com Deus no começo? Quer um exemplo de um cara que fez isso? Quem acertar essa aí vai ganhar outro bombom, morango, coxinha do morango do amor. Não descobri ainda o nome certo, adequado para essa, mas é gostoso. Jonas, agora o Ricardo acertou, aquele que planta, colhe. Moari vai dar para o Ricardo agora. Porque alguém pensou, agora o pastor vai ser calma, vai chegar a minha vez. Fazendo aqui um movimento. Moari. Jonas, foi lá, pregou, a turma se arrependeu. A justiça de Deus se manifestou pela misericórdia dele. Para um povo que decidiu se arrepender, pelo anúncio da mensagem profética. E aí o que Jonas falou? Melhor eu morrer, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar quando ele se arrependesse, por isso eu não queria pregar. Porque eles iam se arrepender. Ou seja, Jonas queria ver eles queimarem no fogo do inferno, ao invés de se converterem. Jonas, jamais eu ou você desejaria nada disso para ninguém. Mas pensa num cara ruim, que era profeta, inclusive, chamado Jonas, que está na Bíblia. E ele desejou a morte de mais de 120 mil pessoas, porque era o que tinha em Nínive, mais ou menos. Ele só desejou que todo mundo morresse, e Deus mandasse fogo lá, e beleza, estou feliz com isso. Era o que Jonas queria, mas não é o que Deus queria. A justiça de Deus não se baseia na nossa justiça, pelo contrário, a justiça de Deus, ela se pauta nos seus demais atributos. Deus é amor, Ele é longânimo, justo, compassivo, misericordioso. E graças a Deus que Ele sim. Para concluir, vencer o mal com o bem é a grande estratégia do reino. Começa na consagração da vontade, transformando a mente, continua no serviço de gente, tendo zelo no serviço, se prova nas relações com a paz que só Jesus pode dar, deixando todo tipo de razão pessoal de lado e vivendo em paz com as pessoas e perseverando na renúncia à vingança, confiando na justiça de Deus. E eu vou fazer uma leitura de um texto que não está aqui, dentro ainda de Romanos 12, no mesmo contexto, capítulo 12, versículo 21, que diz, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o... A gente volta para o texto inicial da leitura, a gente termina com ele também. Só não coloquei lá, mas estava, a Cia já foi rápido aqui, e já colocou para nós aqui. Vença o mal com o bem. Deus nos chamou para praticarmos boas obras. E essas obras são uma bênção do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. E essa oração você vai fazer no teu lugar hoje. Eu não vou convidar você a vir para frente aqui, mas eu quero convidar você a refletir. Se você tem tido mais momentos onde a bondade está se revelando através da tua vida e no teu coração, ou a maldade. E se for a maldade, meu irmão,
Você veio no melhor lugar da sua história hoje, no melhor tempo da sua vida, porque você ouviu a palavra de Deus, e essa palavra que pode trazer a transformação que você precisa, ou que eu preciso hoje. Colocar a bondade em prática é você se deixar ser usado por Deus. É você dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor, olha, faz a tua vontade. Muda meu coração. Eu quero que tal situação seja assim, mas me ensina a confiar no que o Senhor tem para mim, a tua boa, perfeita e agradável vontade. Me ajuda, Senhor, a praticar a bondade que o Senhor deseja. Eu tenho certeza, meu irmão, que nesses dias o Senhor vai desafiar teu coração. Há algumas atitudes de bondade que revelem bondade. Deus vai fazer isso, eu tenho certeza. O Senhor vai estar à frente de todas as coisas. E durante o louvor, eu quero convidar rapidinho, tu vem aqui, testemunha para nós. Pode ser? Ele contou um testemunho de uma experiência que ele viveu. E eu falei que com base nisso a gente quer orar, continuar orando pelos irmãos que estão enfermos. Ele contou isso tudo para começar. Tudo bem? Na verdade, eu falei com o pastor de experiência que eu tive há alguns anos, que eu estava sofrendo muito com a dor no braço e não passava. E um dia eu estava na casa da Elisandra, um churrasco, né, para variar. E a Elisandra me perguntou o que estava acontecendo ainda com o meu braço. E eu falei para ela: olha, eu já fui medicado, as dores continuam, mas eu tô aqui tentando me acostumar com ela, porque eu tenho que trabalhar e como não passo, estou me acostumando. E aí eu terminei dizendo que, mas eu espero por um milagre. E era muito intensa a dor, todos os dias. E eu percebi que ela foi passando depois disso, e uns 15 minutos depois eu percebi que não tem mais dor. Sumiu. E eu comecei a encher os braços de uma forma que eu não podia. Cheguei em casa, peguei peso sem necessidade para ver se realmente aconteceu algo diferente. E a dor realmente sumiu. E eu depois testemunhei para a Elisandra, né, e falei: olha, eu fui curado na sua casa. E foi só uma expressão de fé. E semana passada eu estava até falando com o Ricardo ali fora, estava com muita dor no olho. E desde o ano passado isso. Já fui oftalmo e tal, e nada acontecia. E ontem eu cheguei em casa e estava com muita dor. Fiquei até meio irritado no quarto, nem falei para a Beth, pensei eu não vou tomar remédio, mas deu. Só que aí eu escrevi para o pastor, falei: pastor, glória a Deus pelos meus olhos, mas eu não aguento mais tanta dor. E o pastor, para amanhã nós vamos orar novamente. E eu escrevi o seguinte: mas eu tenho testemunhos de cura. E Deus é bom. E de repente essa dor começou a acalmar, tudo deu 10 minutos. Eu não sentia mais dor. E naquele momento eu entendi que Deus novamente fez algo sobrenatural na minha vida. E eu não senti mais dor. E até esses dias atrás era muito remédio para que eu começasse. Depois de uns 4 dias, Beth sabe, a dor passar, mas ela voltava muito rápido. E Deus continua sendo bom. Eu quero que isso engrandeça o nome dele. Se você crê, falei para o pastor Adriano, o pastor Adriano falou: às vezes não é alguém orar, é você expressar a sua fé. Deus só quer isso. E eu glorifico a Deus. Se você puder aplaudir. A palavra de Deus nos ensina, né? Está enfermo, chama os presbíteros, os pastores, a oração da fé. Salvará o filho do Senhor, o levantará. Você está enfermo? Tem alguém da sua família que está enfermo, algum parente, tem uma pessoa que está na UTI? Pega para mim aqui, Murilo, por favor, só vamos orar por ela nesse momento. Esse papelzinho aqui, ó. Isso, obrigado. Zé Luiz Vieira, ele está na UTI, nós vamos colocar a vida dele diante do Senhor. Se você está enfermo, meu irmão, minha irmã, com dores ou o que seja, vem aqui à frente. Nós queremos orar pela sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta